Bom, pessoal, esse aqui é o layout inicial da plataforma. O acesso se dá através de um usuário e senha disponibilizado pela plataforma. Aqui eu vou mostrar algumas ferramentas. Primeiro, o mapa, que a gente pode visualizar os pontos de monitoramento cadastrados. Então, a gente seleciona um período, seleciona o parâmetro de interesse, a norma de referência, natureza, água superficial, e a campanha, que é a forma como a gente organiza os dados. E aí, clicando em buscar, você vê o georreferenciamento desses pontos e já visualiza a adequação ou não à norma de referência. Você vê que o ponto está em vermelho, teve pelo menos um resultado em desacordo com a norma. Se aproxima, você pode ver a área ocupação, clicando no ponto você vê uma série histórica simplificada, pode deixar uma anotação. Além disso, a gente sabe como o monitoramento ambiental é muito complexo, né? Então a gente pode alterar aí a tolerância e aí os pontos só vão ficar vermelhos se tiver mais de 25% dos resultados em desacordo com a norma. Você vê que o SUP.4 mais a jusante está verde. Vou mostrar outras ferramentas aqui agora. A plataforma que tem várias ferramentas para poder auxiliar na interpretação dos resultados. Esse aqui é o geográfico. Então, bastante simples, direto, facilita muito o trabalho para poder gerar os gráficos, interpretar os resultados. Você seleciona o período, no caso dessa ferramenta aqui agora, seleciona alguns pontos, então SUP 1, 2, 3 e 4, um é jusante do outro, nesse caso. Seleciona o parâmetro de interesse e a norma de referência. Você pode ver a evolução dos resultados, né? Todos os resultados nesse período são apresentados nesse gráfico. Você vê a evolução do ponta montante para o jusante. Esse gráfico pode ser exportado em JPEG, tem a planilha aí com os resultados de análise e possibilita aprofundar a interpretação avaliando os pontos a montante e jusante. Outra ferramenta aqui é a série histórica. Nesse mesmo padrão, seleciona o período de interesse de forma rápida, prática, o ponto de interesse, o parâmetro e a norma de referência. E aí você vê a série histórica, o gráfico de série histórica para esse ponto, para esse parâmetro. É possível alternar a escala, alternar o estilo. Você quer visualizar em linha, em barras ou em pontos, também dá para exportar o gráfico. E tem a planilha com os resultados logo abaixo. E para aprofundar a interpretação, é possível aí incluir, por exemplo, ferro total, gerar um relatório e vai visualizar os resultados de ferro total e ferro dissolvido. A gente pode ver como que ferro total está muito próximo de ferro dissolvido. Inclusive, isso não é esperado para água superficial, que aponta o possível erro de coleta aí, né? Também pode exportar o gráfico, tem a tabela com os resultados de ferro total e ferro dissolvido. E aprofundando ainda mais, você coloca aí o parâmetro turbidez, gera o relatório, alterna a escala para poder ficar melhor apresentável, alterna o estilo, a gente vê a clara correlação aí entre ferro total, ferro dissolvido e turbidez, que aponta realmente esse possível erro de coleta, essa falta de filtração das amostras. Então, um gráfico aí que é possível de aprofundar ainda mais na interpretação, bastante interativo. Outras ferramentas que eu vou trazer aqui, ó, correlação de parâmetros, que é um tratamento estatístico dos resultados para dar ainda mais confiança, auxiliar na interpretação. Então tem uma equipe técnica qualificada para poder fazer essas interpretações. A plataforma tem esse diferencial. Seleciona o período, o ponto, os parâmetros, no caso ferro dissolvido e turbidez. A gente vê como que tem uma clara correlação bastante significativa entre ferro dissolvido e turbidez. Quando um aumenta, o outro aumenta também. Esse gráfico pode ser utilizado para uma apresentação, para um relatório. Outra ferramenta aqui que eu vou apresentar agora, também nesse sentido de auxiliar na interpretação, é a estatística. Então, nesse mesmo sentido, seleciona o período de interesse, o ponto de interesse, aqui o SUP 4, o ponto mais ajusante,
o parâmetro ferro dissolvido, a norma 357, a gente vê como teve só um resultado em desacordo com a norma, 8%. Esse é o ponto mais ajusante, como que possivelmente essa turbidez elevada não se estende ao longo do corpo hídrico. Esses gráficos podem ser exportados e tem a tabela aí com indicação dos resultados também. Essas são algumas ferramentas que eu queria apresentar aqui e é isso. Muito obrigado.